Mas você sabe quais são as doenças respiratórias? Para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Gustavo Taleb, que é médico otorrino e vai esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Para começar, doutor, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Cleide, eu que agradeço o convite. Doutor, o que é a síndrome respiratória? E esse termo é correto para falar de síndrome? Na verdade, síndrome é um termo médico que indica que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma gripe, a gente tem um conjunto de sintomas. A gente tem uma obstrução nasal, que é o nariz entupido. A gente tem a coriza, que é aquele nariz que escorre. A gente pode ter uma dor de garganta. Então, você tem uma série de sintomas, né? E esses sintomas é que a medicina chama de síndrome. E as síndromes respiratórias, no caso, seriam quando esses sintomas são ligados à nossa parte respiratória. Né? Tudo que pega a parte de nariz, ouvido, garganta e também a parte de pulmão. Tá certo. Quais são as doenças que atingem o sistema respiratório? Tá, a gente tem basicamente as faringites, as amidalites, as otites, as sinusites e as pneumonias. Basicamente são essas as doenças que pegam todo o trato respiratório e que podem ser causados por vírus, por bactérias, por fungos, por alergias e por tudo mais. Doutor, existem médicos que falam que não se deve tirar as amígdalas e outros acham que tem que tirar as amígdalas. O senhor é de qual time? Na verdade, eu sou do time que algumas pessoas precisam retirar as amígdalas e outras pessoas não precisam retirar as amígdalas. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. As amígdalas, na verdade, elas são um órgão de defesa do nosso organismo, né? Ali são produzidos os anticorpos, que são a primeira linha de defesa do nosso organismo. Mas algumas pessoas têm as amígdalas como sede de infecções. E aí a doença mora dentro da amígdala. Essa amígdala está infeccionada por uma bactéria. E aí qualquer baixa de imunidade, esse ponto de infecção começa a aparecer de novo. Então essas pessoas, eles têm indicação de retirar a amígdala, porque a amígdala, ao invés de defender o organismo, passa a atacar. Então por isso que tem indicação de tirar. Outras pessoas, principalmente as crianças, às vezes têm uma amígdala muito grande, né? São amígdalas hipertróficas. Essa amígdala muito grande causa apneia, a criança não dorme direito, a criança às vezes não se alimenta direito, a criança às vezes não respira direito. Então ela começa mais a atrapalhar do que ajudar. Enquanto está atrapalhando mais do que ajudando, aí tem indicação de retirada, entendeu? Entendi. Então, assim, não é todo mundo que vai precisar retirar. Então precisa de uma consulta, né, com um médico de escolha e tudo mais, para poder saber o que realmente deve ser feito. Ok. Como que a gente pode prevenir essas doenças respiratórias? Por exemplo, mudou o clima, a gente já tem essas ites mesmo que eu falei. Isso. Mas tem como prevenir? Tem como prevenir. Na verdade, a prevenção, ela vem basicamente de uma imunidade melhor e de alguns hábitos de vida, né? Então, assim, aquela velha história de quem dorme melhor, se alimenta melhor e se hidrata melhor, tem uma imunidade melhor. Essas pessoas, elas tendem a se infectar menos, né? Mas é importante também lavagem das mãos, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que vai te dar um bem-estar e evitar essas doenças. Agora, é verdade, o clima mais seco, o clima mais frio, agora a gente está passando por uma onda de frio maior, isso propicia que as pessoas fiquem em locais, às vezes, mais fechados, e isso aumenta também a difusão de bactérias e de vírus, então você acaba tendo uma maior contaminação da sociedade como um todo. Doutor, o senhor está falando aí de clima seco, tem muita gente que não pode comprar um umidificador para colocar no quarto. As toalhas molhadas na janela, bacias de água dentro de quarto, resolve mesmo? Ajudam bastante. Na verdade, se você colocar quando está muito seco, você colocar uma toalha úmida, né, ao lado da cama e tudo mais, você vê que às vezes amanhece, ela está até dura, né? É verdade. Tão seca. Né? Então, porque o ar, ele puxa essa umidade que está na toalha. Então, ajuda sim. Então, na verdade, você não precisa obrigatoriamente de umidificador. É claro, se você tem condição, é melhor que você compre um umidificador. Mas se você não tem condição, uma bacia de água, uma toalha úmida também vai ajudar muito a resolver o problema. E por que nessa época do ano o nariz sangra? Por causa da sequidão, né? A sequidão do ar, a diminuição da umidade do ar faz com que a mucosa de dentro do nariz fique mais ressecada. E uma mucosa mais ressecada, ela traumatiza mais fácil.
E o nosso nariz, ele é muito irrigado, a gente tem muito sangue no nariz. Né? Toda a ponta né, do nosso corpo, ela tem muito sangue. E o nariz também tem. Então, pequenos traumas, às vezes, traumas contusos com o dedo, às vezes, até mesmo respirando, já tem alguma lesãozinha ali de secreção que fica parada. Quando rompe um vasinho ali, ele sangra, e isso basicamente é mais por conta da falta de umidade no ar mesmo. Secreção que fica parada, o senhor está dizendo, é meleca seca. Exatamente. E quais são as primeiras recomendações caso esteja com algum tipo dessa síndrome? A síndrome respiratória, qualquer que seja delas, né, o ideal é poder procurar um médico, né? Às vezes a gente não consegue de urgência, infelizmente o nosso município, o nosso estado não tem urgência em otorrino ainda, é uma coisa que a gente pleiteia já há um bom tempo. Mas procurar atendimento médico para que seja diagnosticado. O diagnóstico é a primeira parte de qualquer tratamento, né? Então é importante a gente saber se é um quadro viral, se é um quadro bacteriano, se às vezes é só um quadro alérgico, e em cima disso a gente orientar em relação ao tratamento, né? Se for bacteriano, vai precisar de usar algum tipo de antibiótico. A grande maioria desses quadros, eles são virais, então às vezes apenas com medicamentos sintomáticos, às vezes um remédio de gripe, um remédio para tirar uma dor de cabeça, um remédio que alivia uma tosse. Às vezes são doenças autolimitadas que em torno de 7 dias melhoram sozinhas. Às vezes resolve, mas é importante sempre tentar diagnosticar e poder tratar mais rápido. O senhor falou aí sobre hidratação. Chazinho de vovó não faz mal nenhum? Chazinho de vovó sempre ajuda, né? Na verdade, o chá, basicamente, ele pode ter alguns produtos medicinais ali diluídos no chá, né? E a hidratação também ajuda bastante, né? Agora, assim, o chazinho de vovó ele pode ser um início do tratamento até você começar a se sentir um pouco melhor. Mas se os sintomas piorarem, é importante procurar, né, um atendimento médico. Então quer dizer que a hidratação ela é importante porque ela vai ajudando a tirar esse vírus, ela ajuda o organismo em todos os aspectos, né? Ela ajuda a melhorar o que a gente chama de homeostasia, né? É a função do corpo como um todo, né? Então ajuda na imunidade, e ajudando na imunidade ajuda a aumentar os fluidos do corpo, então você consegue jogar para fora melhor qualquer tipo de bactéria ou vírus que esteja querendo causar algum tipo de doença. Então eu quero puxar a orelha aí de muitas vovós que fazem os chazinhos da vovó para os netos, mas não toma água. Vovó é custosa, não gosta de tomar água. Toma água, viu? E como é que é feito o tratamento, por exemplo, de faringite? A gente vai voltar naquele mesmo tema que eu falei. A faringite ela pode ser viral, ela pode ser bacteriana, ela pode ser alérgica, ela pode ser fúngica. Então, na verdade, é um pouco mais complicado do que simplesmente parece, né? Então, assim, o diagnóstico, a gente precisa examinar o paciente e ver o que está causando aquela faringite, né? Então, recentemente eu tive no consultório um paciente que tratou com uma faringite, achando que era bacteriana, estava tomando antibiótico há um bom tempo, e a gente fez um exame e identificou que era um fungo. Então, ou seja, tomando antibiótico não vai resolver todas as faringites, entendeu? Então, você precisa entrar, às vezes, com a medicação correta para poder, né, surtir o efeito esperado. Então, assim, a faringite, basicamente, se a gente for falar o nome faringite, é uma inflamação na faringe, né? Agora, essa inflamação, ela pode ter várias causas. Ela pode ser causada por refluxo, inclusive. Sim, você tem faringites causadas por refluxo. Então, assim, às vezes não é tão simples quanto parece, né? Graças a Deus, a maioria é viral. A maioria é mais simples. A maioria se controla mais facilmente, mas não são todas. Agora me fala, doutor, sobre a esofagite. Que doença é essa? Exatamente. A gente estava falando de faringite por refluxo, né? O que é a esofagite? A esofagite é a inflamação do esôfago. Grande parte das inflamações do esôfago são desencadeadas por problema de refluxo. Ou seja, o suco gástrico que está presente ali no estômago, ele volta pela garganta, passa pelo esôfago, na verdade, antes de chegar na garganta. Como ele passa pelo esôfago antes de chegar na garganta, no esôfago ele provoca uma inflamação, que é a esofagite, entendeu? Todo termo it, todo sufixo it, quer dizer inflamação. E o primeiro nome, né, esôfago, é de esôfago, esofagite. Inflamação do esôfago, na grande maioria dos casos, provocadas por refluxo.
E o tratamento? Tratamento à base de medicamentos de estômago, né? Você pode fazer tanto inibidor de bomba de prótons, é complicado assim de explicar, mas remédio que diminui a acidez do estômago, como remédios que aumentam a motilidade gástrica para empurrar a comida para baixo e não deixar subir, para não dar refluxo. Isso é novidade? É novo? Não, não é novo não, a gente já trata isso há algum tempo. Mas existem outros medicamentos mais novos que lançados recentemente, que já estão sendo usados também. Doutor, para finalizar, vamos falar um pouquinho dessa danada dessa Covid. Depois da vacinação, a infecção parece que ela está mais branda. Sim. Mas mesmo assim, tá sendo... ela se desenvolve outras cepas, parece. Sim. Os cuidados têm que continuar os mesmos? É importante manter os cuidados. Agora a gente viu uma nova onda, né? Muita gente se contaminando novamente. Graças a Deus por vírus mais brandos. A tendência é essa, é que os vírus fiquem mais brandos e que a população... E os vírus, eles são mutantes mesmo, né? E os vírus que vão prevalecer na sociedade, basicamente, são os vírus mais fracos. Porque o vírus mais forte, ele acaba matando o hospedeiro, correto? Muita gente morreu de Covid. Quando a pessoa morre com Covid, o vírus mais forte morre junto. Então, o vírus que acaba prevalecendo na sociedade são os vírus mais brandos, porque eles transmitem mais. Então, a tendência da doença é essa. É lógico que a vacinação ajudou bastante e tudo mais, mas a história natural é essa. As doenças, essa doença, o Covid, ele tende a ficar mais brando, mas o vírus ele é mutante. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso se proteger, é preciso vacinar, tá? E graças a Deus a gente não tem visto tanta gravidade nos casos mais recentes. Mas é importante, assim que tiver algum sinal de gravidade, sempre procurar um profissional de saúde para tentar iniciar o tratamento o mais rápido possível. Hoje em dia nós temos medicamentos que são mais eficientes, já se sabe um pouco mais sobre a Covid, então é importante sempre tratar. E com relação às máscaras, tem muita gente ainda que usa essas máscaras caseiras, né? Elas funcionam, doutor? Olha, as máscaras elas têm que ter uma proteção mínima, né? O problema da máscara caseira é que a pessoa não consegue colocar uma pressão necessária, principalmente nessa região do nariz, que geralmente precisa de no mínimo de um arame para poder moldar normalmente, né, a máscara ali e dar uma segurança em termos de respiração. Então, assim, a máscara, é claro que a economia está difícil, estamos passando por um problema grande econômico, mas a máscara não é um objeto tão caro. E eu acho que em termos de custo-benefício, vale a pena investir um pouquinho mais e comprar uma máscara melhor. E tem máscara que são laváveis, né? Sim, tem uma máscara que dá para lavar. Você pode usar a máscara, ela não precisa obrigatoriamente você jogar fora. Tem máscara que você pode usar por mais dias, né? Então, cuidando direitinho da máscara, ela dá para durar bastante. Doutor Gustavo, foi bom demais a nossa conversa, né? Prazer estar aqui com vocês. Volte mais vezes, por favor. Será um prazer, só me convidar. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor e para sua família. Amém.